Estamos em Gálatas, capítulo 5, e vamos tirar algumas aplicações do trecho dos versos 7 a 12. Dê uma pausa no vídeo agora, faça sua oração pedindo a iluminação do Espírito Santo e volte para prosseguirmos com o estudo. Muito bem. Vamos lá. No versículo 7, o apóstolo Paulo diz aos Gálatas: Vós corrias bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Quando Paulo faz aqui a comparação da vida cristã dos Gálatas a uma corrida, nós temos de ver isso como se a nossa vida com Deus, com Cristo, fosse uma maratona. É uma corrida longa que dura por todo o tempo em que vivemos neste mundo, desde o momento em que aceitamos a Cristo até o momento de nossa morte. E essa maratona, ela tem trechos altos, trechos baixos, tem acidentes no caminho, tem percursos que são mais difíceis do que outros e assim por diante. O apóstolo olha para a vida dos Gálatas e vê que eles estavam fazendo uma boa maratona, estavam correndo bem, estavam indo sem problema. De repente, surgiram os judaizantes e impediram os Gálatas de continuarem a obedecer à verdade. O que você conclui disso? Que a corrida, essa maratona na vida cristã, é uma vida de contínua obediência. Embora eu fique falando o tempo todo aqui no estudo que o crente em Cristo não precisa obedecer para ser salvo, o fato é que uma vez salvo, a nossa vida vai ser toda ela de obediência. Não uma obediência para ser salvo, porque já fomos, mas justamente porque fomos salvos, porque agora temos a tranquilidade de ter a certeza que vamos para o céu, que ninguém, que nada pode tirar isso de nós, passamos a servir a Cristo livremente, passamos a obedecer com, vamos dizer assim, plena liberdade, porque não temos mais a pressão de prestar uma obediência perfeita. Não, nós vamos obedecer porque amamos a esse Cristo que morreu por nós, porque queremos demonstrar gratidão a esse Cristo que deu a sua vida na cruz do Calvário por nós. É natural que uma pessoa que ame a Cristo queira obedecer a Cristo. Não à toa o próprio Senhor Jesus falou: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então essa maratona que estou me referindo é uma maratona de obediência. Enquanto estivermos vivos, vamos viver para obedecer. Obedecer por gratidão e por amor. Porém, os Gálatas foram impedidos de continuar fazendo isso. Influenciados pelos judaizantes, passaram a querer obedecer visando a justificação. Resolveram voltar àquela vida de pressão, àquela vida de maldição da lei. Quem em sua sã consciência faria isso? É a pergunta que muitos se fazem. Pois bem, os Gálatas. Eles resolveram seguir por esse caminho. É como Paulo disse: vós corrieis bem, agora, porém, estão correndo muito, muito mal. No versículo 8, o apóstolo sentencia: esta persuasão não vem daquele que vos chama. Com certeza, passar a seguir um caminho de autojustificação não pode vir de Deus, porque Deus sabe melhor do que ninguém que somos incapazes de nos autojustificar. Ele sabe disso, ele sabe que somos pecadores, sabe que somos imperfeitos devido à queda, e por isso qualquer empenho nesse sentido é perda de tempo, perda de tempo. Infelizmente, todas as religiões, com exceção do cristianismo, seguem por esse caminho. Infelizmente. Mas Paulo diz: esta persuasão, este convencimento para seguir essa ideia não vem de Deus. Versículo 9: um pouco de fermento leveda toda a massa. Aqui, assim como o fermento em um bolo, ele faz o bolo crescer, ele afeta todo o bolo e o faz crescer, assim também o pecado na vida de um crente, na vida de uma igreja. Ainda que ele seja pouco, mas ele pode causar um prejuízo tal que afete toda a vida da igreja. Fico imaginando aqui quando os judaizantes chegaram na Galácia e começaram com esse papo furado, essa pregação de justificação por obras.
Pode ser que no início não tenham dado muita atenção. O fato é que agora o problema chegou a tal tamanho que o apóstolo Paulo precisou escrever esta epístola para tentar trazê-los de volta à razão, fazê-los voltar à maratona da vida cristã. Não podemos vacilar com respeito a heresias dentro da igreja. Qualquer ideia, por mais simples que seja e por mais inofensiva que pareça, que surgir em nosso meio, querendo ensinar um outro evangelho, um outro caminho de vida cristã, deve ser rejeitado imediatamente. Imediatamente. Não podemos deixar se alastrar, tomar a igreja, desviá-la da verdade. É como o apóstolo diz aqui, um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de heresia é suficiente para afetar toda a igreja. No versículo 10, Paulo continua: confio de vós no Senhor que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Quando ele diz aqui, confio que não alimentareis nenhum outro sentimento, ele está se referindo ao sentimento verdadeiro, o sentimento que nós devemos ter pela palavra de Deus e por Deus. Ele confia que os Gálatas não vão ficar alimentando um sentimento diferente desse, ou seja, não vão continuar nutrindo um sentimento contrário ao evangelho, um sentimento contrário à verdade. O apóstolo tem esperança. Todos nós que pregamos o evangelho a alguém devemos ter essa mesma esperança. Ainda que a pessoa venha com 1000 argumentos, com 1000 questionamentos, nós temos de ter a esperança em Deus que, se ela for uma escolhida, se ela for uma eleita de Deus, ela há de se dobrar diante do poder do Espírito Santo. Nós temos de ter essa esperança. Não é por nós, não é pelos nossos argumentos humanos, não é pela nossa lábia, pelas nossas técnicas de oratória, não é nada disso. A confiança do crente, quando ele prega o evangelho, ela deve vir do poder do Espírito Santo, que é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo tem poder para isso. E se ele quiser fazer, ele fará. Então o apóstolo Paulo aqui manifesta essa confiança. Não dá para jogar a toalha e pensar, os Gálatas estão perdidos. Não. Quem confia em Deus pode sim esperar a vitória nesse sentido. E o apóstolo aqui ressalta, com respeito àquele que vos perturba, isto é, com respeito àquele judaizante que traz essa mensagem querendo desviar vocês, este sofrerá a condenação. Jesus já havia ensinado: ai daquele por meio de quem vem o escândalo, ai daquele que origina o problema. Ainda que os Gálatas não sejam inocentes, pior juízo vai vir sobre aquele que começou o problema, que começou o falso ensino, que começou a desviar as pessoas. Os judaizantes com certeza sofreriam por tal atitude. Não ficará impune aquele que se levanta contra a igreja para tentar destruí-la. Quando o apóstolo Paulo, ainda Saulo, perseguia a igreja de nosso Senhor, todos sabem que em Atos 9, quando Jesus se revelou a ele, a primeira coisa que ele perguntou a Saulo foi o seguinte: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus entendia que perseguir a sua igreja era o mesmo que persegui-lo. Comprar briga com a sua igreja era o mesmo que comprar briga com ele. Então aquele que se levanta contra Deus terá de arcar com as consequências. Muitos hoje se levantam contra a igreja cristã. A mídia se levanta, homens ateus, homens maus, pessoas que têm certo poder, tiranos, ditadores, perseguidores se levantam contra a igreja, mas eles serão punidos, sofrerão condenação. Deus jamais vai tomá-los por inocente. Isso deveria ser uma advertência para
qualquer pessoa que resolva atacar a igreja. No versículo 11, o apóstolo diz: eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão. Por que ele fala isso? Porque certamente os judaizantes diziam, entre as várias mentiras que eles espalhavam, eles diziam que o apóstolo Paulo pregava a circuncisão dependendo da ocasião. Em outras palavras, eles queriam convencer os gálatas de que o apóstolo Paulo, em determinado lugar, ele pregava contra a circuncisão e em outro lugar ele pregava a favor da circuncisão. É como se o apóstolo fosse duas caras. É como se ele pregasse o verdadeiro evangelho, vamos dizer assim, aqui, e um falso evangelho acolá. Paulo, porém, rebate essa ideia com a seguinte pergunta: se ainda prego a circuncisão, por que eu continuo sendo perseguido? Por quê? Ora, é sabido que os judeus, de maneira geral, eles perseguiam o apóstolo Paulo justamente porque o apóstolo pregava contra a circuncisão. Se ele estava pregando a favor dela, então por que a perseguição continuava? Porque aonde ele ia, os judeus iam atrás dele, querendo atrapalhar sua mensagem, querendo desviar os novos convertidos, procurando machucar o apóstolo, feri-lo e até matá-lo. Por que fariam isso se o apóstolo pregasse a favor da circuncisão em algum lugar? Porque Paulo chega a dizer: logo está desfeito o escândalo da cruz. Por que, professor, ele fala isso? Porque em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23, o apóstolo diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Pregar Cristo como Salvador, um homem que foi crucificado, isso para o judeu era um escândalo. Paulo está seguindo o seguinte raciocínio: se eu ainda prego que é necessário circuncidar, em outras palavras, eu abri mão de Cristo. A mensagem de Cristo crucificado, morto por nós, não é mais necessária, então, na minha pregação, e o escândalo que isso provocava acabou, já foi desfeito. Não há motivo mais para ninguém escandalizar entre os judeus. Afinal, segundo vocês dizem, eu não prego mais que não precisa circuncidar, eu continuo pregando circuncisão. Então, em outras palavras, eu abandonei a Cristo, abandonei a mensagem do evangelho, a morte de Cristo na cruz por nós, então não há mais motivo para escândalo. Foi desfeito o escândalo da cruz. Mas a verdade é que não foi desfeito. Paulo continuava escandalizando os judeus porque ele permanecia pregando que só a morte de Cristo na cruz justifica o homem pecador, desde que ele creia que essa morte foi no seu lugar. Ao terminar suas palavras aqui nesse trecho, o apóstolo manifesta um desejo que para muitos parece incompreensível. Ele fala: tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Em outras versões, tomara até se castrassem. Paulo segue aqui o seguinte raciocínio: já que os judaizantes gostam tanto de falar em circuncisão, gostam tanto de enfatizar a necessidade de corte do prepúcio, tomara então que eles cortem não só o prepúcio, mas o órgão genital inteiro. É claramente um desejo de prejuízo para os judaizantes, um desejo que só pode ser justificado se nós crermos que Paulo fala aqui inspirado por Deus. Por quê, professor? Porque uma pessoa normal, crente normal, se ele fala uma coisa dessas, nós vamos pensar na mesma hora que ele está tomado de ódio, que ele está descontrolado, que ele se deixou dominar pela ira. Porém, se nós acreditamos que o apóstolo fala inspirado por Deus, então nós vemos nessa atitude a atitude de um homem guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ele manifesta aqui um desejo que vem do próprio Deus ao guiá-lo nessa escrita. Professor, então Deus está se manifestando através de Paulo aqui
Sim, Deus está manifestando através de Paulo o desejo de uma grave punição aos judaizantes. É por isso que eu falei para vocês há pouco. Quando o apóstolo aqui deseja condenação ou qualquer tipo de punição forte para os judaizantes, ele faz isso com o aval de Deus. Por isso que jamais devemos nos esquecer das palavras do autor da Epístola aos Hebreus. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não nos deixemos assustar por essas palavras do apóstolo. Pelo contrário, tomemos essas palavras com seriedade e como advertência. Deus há de punir severamente todo aquele que incita o povo de Deus à rebeldia, que leva um crente a se voltar contra Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.